Olá, como recém-abordado no primeiro vídeo, onde a gente discutiu um pouquinho os benefícios, condições e alguns aspectos necessários para um bom planejamento estratégico, também é fundamental para o planejamento estratégico, antes que sejamos capazes de definir o que fazer a médio e longo prazo, antes que sejamos capazes de definir as ações estratégicas que precisamos, de fato, atingir como resultados para a nossa propriedade, vamos discutir um pouquinho do que especificamente a gente chama de identidade da propriedade. Identidade da propriedade é algo extremamente curioso, porque gosto muito de remeter isso à identidade pessoal. Cada um de nós somos um ser individual, somos um ser único, somos um ser que não existe igual. Somos um ser com virtudes e defeitos, deficiências, da mesma maneira com que todos os seres são. E, querendo ou não, virtudes e deficiências são diferentes também para cada uma das pessoas. É importante, pergunto eu, que a gente saiba qual é a nossa identidade pessoal? É importante que a gente saiba para que a gente existe no mundo e o que a gente quer ser daqui a, digamos, 1, 2, 5, talvez 10 anos? Eu acredito que a importância exista sim. E normalmente quando a gente pergunta para as pessoas ao nosso redor e quando a gente se pergunta, a resposta é afirmativa. Sim, é importante. É importante eu saber quem eu sou, é importante eu saber qual é a minha razão de existência, por que eu estou no mundo, por que eu, Daniel, fui criado e qual é a minha missão de vida aqui. Eu acredito ser importante. É importante que eu, Daniel, também tenha um horizonte daqui a 5, 10 anos, saiba o que eu quero, tanto para a minha esfera profissional, quanto para a minha esfera pessoal, quanto a minha esfera de amigos. É importante que eu saiba como eu devo agir hoje, por exemplo, perante minha esposa e perante minha filha, e o que eu quero, ou como eu quero que elas me reconheçam daqui a 5, daqui a 10 anos. É justamente por essa importância que a gente trata a identidade da propriedade. Agora, a exemplo também daquilo que a gente vê na identidade pessoal, a maior parte das pessoas, elas dizem sim, é importante que a gente saiba quem é e que a gente saiba onde a gente quer chegar. Só que se a gente for fazer uma enquete, se você fizer uma enquete no teu próprio e-mail, você vai perceber que talvez 95% das pessoas não registram no papel o que elas acham ser a sua própria missão de vida e a sua visão, que são os dois termos que a gente vai utilizar aqui nesta videoaula em específico. Da mesma forma, uma propriedade tem que ter também uma noção bem clara de o que ela faz, para que ela serve. E atenção que a noção bem clara não existe se por acaso você pergunta para 4 funcionários em separado para que existe a propriedade e cada um te diz mais ou menos, com aspectos que valem ou são mais ou menos ligados de um lado ou valem para algumas outras situações. Uma identidade da propriedade bem definida permite a todas as pessoas da propriedade terem uma clareza de o que a gente faz hoje e onde a gente quer chegar, da mesma forma na esfera pessoal. E se já é complicado que na esfera pessoal a gente tenha isso realmente planejado, imagine então numa propriedade rural onde eu tenho uma série de outras partes interessadas e envolvidas. O ideal, quando eu trabalho uma identidade da propriedade, naturalmente a identidade pessoal eu converso comigo mesmo, né? Mas na identidade da propriedade, o ideal é que todos tenham alguma participação, algum espaço para dar sua opinião. Atenção que eu também não digo aqui que o proprietário chega e vai perguntar para todo mundo o que as pessoas querem que aconteça com a propriedade dele. Não, longe disso. Naturalmente, a concepção da identidade da propriedade, ela será participativa, mas a participação será ponderado pelo poder de cada um. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente, um gestor, ele tem uma clareza muito maior do que tem, por exemplo, uma pessoa que faz uma atividade específica dentro da propriedade. Ele sabe o que acontece na propriedade como um todo. Por consequência, ele tem mais condições de fazer uma melhor leitura e dizer para que serve a empresa e onde a empresa quer chegar, onde essa propriedade quer chegar, especificamente a identidade da propriedade. A ideia, quando eu falo a identidade da propriedade, eu estou falando de missão e visão. Esses são os dois termos talvez mais utilizados para representar essa identidade da propriedade. Atenção, se vocês quiserem mudar os termos e chamar lá na vida real, quando forem fazer o planejamento estratégico, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, não tem problema.
desde que essa missão e essa visão que vocês definam, esse texto que vocês definam, representem bem quem vocês querem ser. Então, qual a ideia? Vamos fazer uma breve comparação entre missão e visão. Missão, imagine assim, eu gosto de pensar, qual é a minha missão de vida? Para que eu estou no mundo? Se eu sei essa resposta, eu já consigo pautar hoje, eu já consigo nortear, eu consigo direcionar hoje as minhas atividades, eu consigo moldar o que eu faço baseado nessa missão de vida. Então, se como pai, por exemplo, a minha missão de vida é ser um bom pai para minha filha Tayala, eu sei que hoje eu tenho que ser um bom pai e devo continuar sendo por toda a minha eternidade, justamente porque é a minha missão e eu optei ter essa missão para mim. Porque senão não faz sentido. Eu digo que eu sirvo para alguma coisa no mundo e as minhas ações são diferentes, por uma propriedade igual. Uma missão na propriedade identifica a propriedade, deixa bem claro o que a propriedade faz hoje, qual é a situação atual. Já a visão, por outro lado, se na mesma forma a missão é quem eu quero, Daniel, ser hoje, a visão, por outro lado, ela vai dizer quem eu quero no futuro me tornar. E para uma propriedade é mais ou menos a mesma coisa. A missão identifica a propriedade e a visão, ela foca o futuro, onde eu defino aquilo que a propriedade deverá se tornar, de novo, em médio e longo prazo. Se a missão é um ponto de partida, porque é o que eu faço hoje, já a visão é aquilo que a gente enxerga no futuro. E atenção que enxergar no futuro não é uma questão de futurologia, ou é uma questão de adivinhar o que vai acontecer lá na frente, é imaginar de fato e imaginar quais são as chances de acontecer ou de obter determinados resultados no futuro. A missão dá rumo à propriedade. A visão já, querendo ou não, é uma descrição daquilo que a gente sonha para a propriedade. A missão é a identidade em si, é quem eu sou hoje. A visão já tem um foco no futuro. A missão é motivadora, porque eu faço parte daquilo. Já a visão, para além de motivadora, ela energiza a propriedade porque ela se torna um grande desafio daquilo que a propriedade quer e deve atingir. Lembrando daquela sustentabilidade, né? Eu faço o planejamento estratégico sempre buscando em saber o que hoje eu devo cumprir como meu papel, no que eu quero me tornar, mas tudo isso tem que ser sustentável. Se eu não existo no futuro, não adianta ter mais propriedade. A missão é o que a gente faz hoje pensando no futuro. Já a visão é, querendo ou não, o que a gente deseja fazer no futuro e como a gente deseja ser reconhecido lá. Para terminar esta parte da videoaula, gostaria de convidar vocês a pensarem na missão. Então, algumas dicas para que essa missão possa ser em primeiro momento concebida por vocês. Atenção que a missão e a visão vocês irão conceber agora durante esta videoaula e não serão assuntos abordados na próxima aula presencial de vocês. Ao contrário, espera-se que vocês já tenham a missão e a visão da propriedade que vocês estão estudando em sala prontos quando vocês chegarem na sala. Não existe certo, não existe errado. Agora, o único requisito é que para vocês elaborarem a missão e a visão, que é a proposta destas aulas em EAD, é que vocês coloquem no papel o que vocês acreditam. Se é uma missão que vocês acreditam, que já conduzem ou que vocês devem fazer, realmente coloquem no papel só se vocês sabem que aquelas palavras representam na prática alguma coisa realmente positiva e se elas podem ser possíveis de acontecerem e de serem executadas na prática. A ideia e qual é o papel dessa missão na propriedade? Então, já pensando na definição da missão. A missão, como a gente já tem conversado algumas vezes, ela é a razão e delimita e deixa claro qual é a razão da existência da propriedade. Para que a propriedade existe? O que vocês fazem? Quais são os diferenciais dessa propriedade? Uma missão delimita atividades. Se minha missão é trabalhar com avicultura, eu não tenho nada a ver com suinocultura, então eu não vou planejar para suinocultura, eu vou me focar em avicultura e tudo que eu posso desenvolver em avicultura em curto, médio e longo prazo. Uma missão, ela delimita e deixa claro quais são essas atividades, por consequência, ela também deixa claro quais são as oportunidades que eu posso aproveitar em relação ao negócio em si, ao contexto e a toda aquela análise ambiental que a gente fez. Se eu na análise ambiental identifiquei algumas oportunidades e ameaças, se eu sei que, por exemplo, o meu foco é apenas a avicultura, eu não irei focar em oportunidades que na análise ambiental eu identifiquei voltada a outras culturas ou negócios, por exemplo. Uma missão
ela deve promover expectativas compartilhadas por todas as pessoas. Então, todas as pessoas, ao ler a missão, elas devem saber para que a propriedade existe e, por consequência, como eu me encaixo dentro daquilo. Por isso que é importante que a gente discuta a missão e a visão. As pessoas têm que saber do que está sendo dito e do que está sendo falado. Porque se as pessoas não sabem, não adianta, o texto ele não vai modificar absolutamente nada. A importante é que essa missão e a visão seja tanto discutida quanto comunicada de uma forma bem aberta para tanto partes interessadas, público, qualquer outra pessoa que tenha interesse na propriedade, quanto para os colaboradores e principalmente para a linha de gestores. Uma missão, quando bem definida, e eu acho que é legal colocar isso, porque existe missão para tudo, e eu gosto de brincar muito em sala de aula, que hoje até um carrinho de cachorro-quente tem missão e visão, se você der espaço. A ideia é, quando bem definida, uma missão ela irá identificar, seja de forma explícita no texto ou de forma implícita na leitura do texto, mas identifica algumas perguntinhas-chave. A primeira é quem somos. Uma missão bem definida vai deixar claro quem somos, o que a gente é. A segunda, o que fazemos? Então não adianta apenas dizer, eu sou o Daniel, se ninguém sabe nem o que o Daniel faz. Então eu sou o Daniel, um professor de pós-graduação, consultor e pai de família. Para quem fazemos? Eu sou o Daniel, que é o terceiro ponto, né? Sou o Daniel, quem somos, que sou um professor e pai de família, que é o que fazemos. Para quem fazemos? Para os meus alunos, para os meus amigos, para minha esposa e para minha filha. Qual é o nosso desafio? Então vejam que o nosso desafio, que é o quarto ponto, ele vai complementando os outros pontos. O primeiro ponto, quem somos, deixa claro aquilo quem eu sou. O que eu faço, deixa claro o que eu faço dentro desse contexto, já é diferente. Para quem eu faço, deixa claro quem é meu cliente, digamos assim. E qual é o nosso desafio? Ele vai deixar claro qual é o diferencial que eu tenho ao atender todos aqueles primeiros 3 pontos. E uma quinta pergunta que vocês também podem incorporar na missão de vocês é de que modo a gente se propõe a fazer. Então, por exemplo, eu sou o Daniel, eu atendo, eu existo como professor, eu existo como consultor e pai de família. Para quem? Para minha esposa, para minha filha, para meus alunos e para meus amigos. Eu gosto de fazer tudo com qualidade e com respeito às outras pessoas, da forma mais rápida possível, atendendo às necessidades, desde que respeitem as minhas próprias necessidades. E dessa forma eu esbocei com vocês uma simples missão pessoal, que todas essas componentes que eu acabei de aqui conceber com vocês juntas formariam uma grande frase. Essa grande frase permitiria e traria alguns benefícios para o Daniel em si, na prática, alguns benefícios que eu poderia tirar proveito à medida que eu pratique aquilo que essa grande frase traz. Da mesma forma, deve ter uma propriedade rural. Uma propriedade rural tem que identificar muito bem quem são. Então, qual é a propriedade? O que vocês fazem? Somos uma propriedade rural no município XYZ. Ok. Você deixou claro quem vocês são. O que vocês fazem? Então, somos uma propriedade rural que a gente trabalha com avicultura. Legal, bacana, fica muito mais claro. Para quem fazem? Então, somos uma propriedade rural focadas em avicultura para o comércio da região. Então, já fica um pouco mais claro. Já respondemos quem somos, já respondemos o que a gente faz, já respondemos o que para quem a gente faz e agora a gente precisa de um diferencial. Então, somos uma propriedade rural focada, que trabalhamos com avicultura, focada na região, para atendimento dos clientes na região, que trabalha com qualidade e com baixo índice de mortalidade, digamos assim. E a última etapa, que seria o grande diferencial, que seria aquilo que na missão a gente busca, pode ser, por exemplo, tratar bem as pessoas dentro da propriedade. Quando bem definida uma missão, ela direciona as pessoas da propriedade, porque as pessoas, querendo ou não, já sabem, em primeiro momento, para que existe a propriedade e, por consequência, se enxergam dentro dela e fica muito mais fácil agir, já se enxergando. Uma missão facilita a atração, motivação e retenção de talentos. Esse é um ponto, talvez, extremamente importante, porque a gente dá pouca atenção a questões de recursos humanos e, normalmente, a gente contrata porque a gente precisa as pessoas de uma forma emergencial, só que a gente se esquece de
equalizar os desejos das pessoas com os desejos da empresa. Uma missão, e talvez também, certamente a visão, ela permite tanto para as pessoas que entram quanto para a propriedade rural avaliar se um pode gostar do trabalho da outra. Eu, como funcionário, posso entrar numa propriedade rural e posso não me identificar com a missão da propriedade, não tem problema. Melhor para os dois. Para mim, como funcionário, que eu não vou perder meu tempo e não vou me desgastar com uma situação que eu não quero. E para a propriedade, que não vai gastar contratando, treinando, despendendo tempo e depois tendo que demitir alguém que não bate. Então, se desde o começo a propriedade tem clara para todos qual é a missão e qual é a visão, fica muito mais fácil para quem entrar, desde que a gente discuta a missão e a visão com esse possível candidato, saber se ele quer ou não quer entrar. Isso facilita demais tanto essa atração, motivação e retenção, quanto o envolvimento e, por consequência, a criação de objetivos para a propriedade. Uma vez que todo mundo sabe o que deve ser feito, eu sei também quais são os grandes objetivos que eu devo atingir para atingir aquilo que deve ser feito. E, por consequência, ele vai aumentar a produtividade, né? Naturalmente, uma vez que eu tenho condições de enxergar melhor qual é o meu papel dentro da propriedade, para que serve a propriedade, essa produtividade ela acaba sendo aumentada. Então, vamos partir um pouquinho para a ação. A ideia é que vocês façam a proposta de uma missão para a propriedade de vocês. O texto da missão é um texto muito específico. É um texto que deve representar aquilo que vocês querem traduzir para as pessoas que têm interesse na propriedade de vocês. Aqui a gente vai abordar um exemplo muito simples, tentando dar uma fórmula básica onde vocês, seguindo essa fórmula, fique mais fácil para que identifiquem essa missão de vocês. Primeiro, um verbo de ação. Esse verbo de ação, se a gente for voltar àquelas perguntas que há pouco a gente abordou, ele vai deixar claro quem somos e o que desejamos fazer ou o que desejamos fazer. Por exemplo, então uma frase, um exemplo que eu trago aqui para vocês é: somos uma propriedade rural para a criação de frangos e plantio de diversas culturas. Fica claro então aí quem somos como propriedade? Estou falando da minha propriedade, então posso ser uma propriedade rural, posso ser uma empresa, posso ser um professor, posso ser uma sala de aula, posso ser um grupo de pessoas de uma igreja, por exemplo. Então, identificar quem somos é importante e esse é um exemplo da aplicação do primeiro verbo de ação, deixando claro quem somos em seguida. Depois disso, eu posso trazer algum complemento. A ideia desse complemento é responder um pouquinho de que modo a gente se propõe a fazer ou para quem a gente faz. O exemplo, da mesma maneira aqui, complementando aquela primeira parte de quem somos, então, integradas à BRF e parceiras de outras propriedades da região. Se eu for olhar um pouquinho acima, então eu já vejo que somos uma propriedade rural, que trabalhamos com aviculturas e diversas culturas, integrada à BRF e parceiros de outras propriedades da região. A terceira componente que deve ter a missão de vocês é o desafio, é deixar claro qual é o desafio que vocês têm com todos os pontos que a gente passou acima. Neste caso, eu poderia dizer, por exemplo, que o desafio é produzir com qualidade, respeito ao meio ambiente e respeito também às pessoas envolvidas. Tendo identificado essas três componentes da visão, podemos então juntar essas três componentes num único texto. A ideia desse único texto é ele conseguir mostrar de uma forma clara e juntar aquilo que a gente acabou de abordar. Esse texto então vai ficar como? Por exemplo, somos uma propriedade rural para a criação de frangos e plantios de diversas culturas, integrada a BRF e parceiros de outras propriedades da região, que produz com qualidade, respeito ao meio ambiente e às pessoas envolvidas. Esse texto, esse grande parágrafo, é uma missão que a gente acabou de definir por uma propriedade qualquer fictícia que a gente criou. O que a gente espera agora que você faça é pare, pense, converse com quem você acredita que é necessário para que vocês sejam capazes de deixar claro num texto, num parágrafo de uma missão, qual é a razão da existência da propriedade de vocês. Por que a propriedade existe no mundo e quais são, naquelas componentes e perguntas que a gente acabou de abordar, os desafios e quais são os clientes de vocês, assim como quaisquer aspectos que deixem bem claro para que a propriedade de vocês existe no mundo. Um ótimo trabalho, até daqui a pouco.